Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje na nossa quinta live, a respeito do Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos abordar sobre as representações do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Espírito Santo representa para nós, as maneiras com que ele se manifesta, E as maneiras com que ele se manifesta, que ele também deve ser buscado, Quando nós vamos às Escrituras, nós temos que ir para a palavra com uma intenção, de conhecer a Deus. E nesse ponto, conhecer o Deus Espírito Santo e saber como ele se manifesta. E buscar também essas manifestações do Espírito Santo. Na palavra de Deus, nós encontramos as representações do Espírito Santo. O que ele representa para nós, O que ele quer ser para nós quando nós o buscamos, Quando ele é derramado dentro de nós. E a primeira representação que nós vamos ver aqui hoje é a água. O Espírito Santo, ele é representado pela água, E eu quero ver com você, a nossa primeira palavra a esse respeito está lá no Evangelho de João, tá? Lá no Evangelho de João, se você está com a sua Bíblia aberta, pegue ela aí comigo, abra lá no Evangelho de João, abra sua Bíblia lá no capítulo 3, João capítulo 3, Boa noite a todos. No final eu vou falar com todos vocês também diretamente. E agora nós vamos ler com você uma palavra lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3. Lembrando que hoje a gente vai falar sobre as representações do Espírito Santo. E aqui é Evangelho de João capítulo 3, lá no versículo 5, o Senhor Jesus ele fala bem assim, ó. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Olha isso. O Senhor Jesus ele fez essa declaração, quem não nascer da água. Nascer da água não é simplesmente quando nós passamos pelo batismo nas águas, numa piscina ou num rio, seja onde for. A água é uma representação do Espírito Santo. A palavra de Deus também é representada, também é figurada na Bíblia como uma água, Nascer do Espírito Santo é nascer da água. Para quem está chegando aqui, agora nós estamos abordando hoje sobre as representações do Espírito Santo, tá? Tudo que ele representa para nós. E a primeira representação do Espírito Santo é como uma água. O Espírito Santo, ele é uma água, aonde nós temos que nascer dessa água, que representa também a palavra de Deus, Onde nós temos que ser lavados pela palavra de Deus. E ainda sobre a representação da água, tá lá, aí mesmo, aí perto, ó, João, capítulo 7, Evangelho de João, lá no capítulo 7, eu quero ler com você lá no versículo 37, 38 e 39, tá? Ó, João capítulo 7, tem um subtítulo que lá no versículo 37, tem um versículo que diz assim, ó, Jesus, a fonte da água viva. Verso 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha isso, gente. O Senhor Jesus falou, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rios. Fluirão rios de água viva. Ó, verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aos que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Gente, olha isso. O Senhor Jesus ele faz essa declaração, quem crê em mim, do seu interior fluirá um rio de água viva, para não falar errado, verso 38, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios, no plural, de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. Gente, o Espírito Santo é um rio de água viva. Uma água viva que flui do nosso interior. Esse rio de água viva, ele flui dentro de nós. Como o Senhor Jesus falou, quem crer em mim, como diz a Escritura. Como a Escritura nos ensina.
A nossa crença em Deus não pode ser da nossa cabeça ou da maneira humana, mas tem que ser como diz a Escritura. E Jesus falou, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso é um fluir espiritual na nossa alma, dentro de cada um de nós. Quando a pessoa passa a amar o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, do interior daquela pessoa passa a fluir um rio de água viva. Nós estamos abordando hoje as representações do Espírito Santo. E cada uma dessas representações nós devemos buscá-la. Exemplo, você vê um versículo desse daqui, na sua oração você deve buscar, Senhor Jesus, o Senhor disse que do meu interior fluirão rios de águas vivas, eu quero esse rio dentro de mim. A gente deve buscar, gente. Toda a representação do Espírito Santo deve ser buscada. Nós devemos orar. Tem uma palavra que o Senhor diz assim, ó, pedis e não recebeis porque pedis mal. Eu tenho que aprender, para eu receber, eu tenho que pedir bem. Como que é pedir bem? É pedir de acordo com o que está na palavra. Então eu tenho que chegar para Deus em oração e falar, Senhor, está escrito aqui, ó, que do meu interior vai fluir rios de águas vivas. Você tem que passar a buscar isso. O cristão tem que passar a buscar dessa maneira, buscar uma das representações do Espírito Santo, que é essa água, né? Senhor, eu quero esse rio fluindo dentro de mim. Aí você começa a buscar apresentar para Deus a promessa dele, né? É assim que nós buscamos, é assim que ele é encontrado, né? Nós devemos buscar ele como as suas representações. E hoje, essa primeira representação é a água, e como uma água, o Espírito Santo, ele é uma água purificadora, né? Eu quero ler com você lá em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. O Espírito Santo é uma água purificadora. Gente, esse capítulo 16 aqui, eu amo esse capítulo 16 aqui, tá? Depois é bom você ler ele todo, tá na sua casa, tá? Quem me dera, se eu pegasse isso aqui para ler com você, seria só uma live inteira, só para estudar. Esse capítulo 16 é maravilhoso, porque ele fala a respeito da infidelidade de Jerusalém, e ele fala como que Deus encontrou Jerusalém, Israel, lá no início. Abandonado como um povo minúsculo, que ninguém amava, que ninguém dava nada para eles. O Senhor pegou Israel, tratou, revestiu de glória. Isso é maravilhoso, o capítulo 16, leia depois. E em tudo que o Senhor Deus fez com Jerusalém, com Israel, ó, Ezequiel 16, eu quero ler com você, vamos ler o versículo 8 e 9. Verso 8 e 9 diz assim, ó, Deus falando de Israel, ó, passando eu por ti, por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Agora o verso 9. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Gente, olha isso. O Espírito Santo, ele é uma água que Deus usa como uma água purificadora, uma água que limpa, que purifica. Nós devemos buscar o Espírito Santo também desta forma. Senhor, eu preciso ser purificado. Nós devemos buscar com uma fé. A fé, igreja, ela vem pela palavra. Quando eu leio na Bíblia uma palavra e vejo que Deus fez isso aqui com Israel no passado, é importante, é que não dá para eu ler todo o contexto aqui com você, mas leia depois na sua casa, você vê como que Deus encontrou Israel, é a mesma maneira que ele nos encontrou, e que ele encontra todo ser humano, sujo, desnudo, amaldiçoado, né? E assim, essa é a obra que o Espírito Santo ele faz, ele purifica. O Senhor Deus pega a água, que é o Espírito Santo, ele vem purificar, ele lava a pessoa de todas as suas imundícias. Então a gente deve buscar um Senhor também com essa fé, também com essa intenção. Senhor, eu preciso ser purificado, porque a água do Senhor são águas purificadoras, né? O Espírito Santo é uma água purificadora. Ainda em Ezequiel, ó, Ezequiel capítulo 36, tá? Ezequiel capítulo 36... Eu vou ler com vocês o versículo 25, tá? Verso 25. Ó, Ezequiel 36 fala sobre, do versículo 16 em diante, fala sobre a restauração de Israel, tá? Aí só que no versículo 25 Deus fala assim, ó. Então
aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Assim é o Senhor falando o que ele fez com Israel, sobre a restauração de Israel, mas isso também é para nós hoje. O Senhor Deus, quando ele nos chama, ele faz isso, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, que é o Espírito Santo, tá? Essa água pura. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Igreja, quando uma pessoa busca a Deus, ela tem que buscar o Espírito Santo como uma água purificadora. Senhor, me purifica. A pessoa tem que buscar a Deus com esse entendimento. Senhor, eu sou sujo, eu preciso ser purificado. Nós devemos buscar Ele como uma água purificadora, entender que dá e é possível sermos puros sim. Não nos acostumar com sujeira, com pecado e com imundícia, não. A gente deve buscar esse Deus, porque essa obra é maravilhosa e é perfeita que o Senhor, Ele faz em nós, né? Ainda sobre a água purificadora, Efésios capítulo 5, vai lá comigo. Efésios capítulo 5, eu quero ler com vocês lá no versículo 26. Efésios 5, versículo 26. Tá escrito assim, ó. Vamos ler o versículo 25, para ficar melhor. Verso 25 e 26, ó. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Jesus Cristo amou a igreja, que somos nós, e a si mesmo se entregou por nós, né? Agora, verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus Cristo, ele se entregou por nós para nos purificar por meio, vamos ler de novo, verso 26, Efésios 5, 26. Para que a santificasse, tornasse santa, separada para ele, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Igreja, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da palavra. É impossível sermos purificados se não for por meio da meditação da palavra. Quando uma pessoa passa a meditar na palavra profundamente, constantemente, o Espírito Santo, ele faz essa obra. Ele purifica a gente por meio da lavagem de água pela palavra. A pessoa vai se tornando pura, ela vai se tornando cada vez mais limpa diante de Deus. E isso são benefícios maravilhosos de pureza na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Tudo vai passando a ser lavado. Tudo vai passando a ser purificado. A nossa alma, todo o nosso ser vai sendo purificado. Essa é a obra que o Senhor Jesus Cristo ele fez lá naquela cruz. A todo aquele que se entrega, que se dedica, verso 26 ainda, ó. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, verso 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem envelhecimento nenhum, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha a obra que o Senhor Jesus quer fazer em nós, através da água purificadora que é o Deus Espírito Santo. E essa lavagem se dá por meio da palavra, para que o próprio Cristo nos apresente para Ele mesmo uma igreja pura, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem envelhecimento nenhum, mas santa e sem mácula, sem sujeira e sem defeito, como está escrito aqui. As pessoas, gente, elas rasgam a palavra de Deus. O ser humano, quando eu falo dentro da igreja, o ser humano se acostuma com a carne pecaminosa. O ser humano se acostuma com sujeira, se acostuma com imundície. Aí o ser humano despreza toda a palavra de Deus. Como assim? As pessoas falam, é normal viver em pecado. Ninguém é perfeito. Quer dizer, a gente não consegue se limpar, Deus me aceita como eu sou. Aí as pessoas vão fazendo essas declarações. Por quê? Porque as pessoas não querem serem limpas. Elas não vão se purificando. Ou elas ignoram o que diz a palavra de Deus. Ela vai abandonando tudo. Igreja, não tem, essa obra é perfeita, gente, de ser purificado pelo Espírito Santo. Igreja, não existe sensação melhor do que ser puro. Não existe sensação melhor do que ser limpo. O prazer que dá na alma, a alegria que dá na alma. Meu Deus do céu.
Aí é onde a pessoa ela vai passar a ser participante de todos os frutos do Espírito Santo. São 9 frutos dele. Mas para isso a pessoa precisa ser purificada. E essa purificação acontece pela lavagem de água pela palavra, né? Para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre as representações do Espírito Santo. E a primeira representação do Espírito Santo é ele como uma água, né? Como nós vimos aqui, uma água purificadora. Ainda, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu vou ler com vocês lá no verso 22. Vai lá. Ó, Hebreus 10, verso 22 diz assim, ó. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Igreja, olha a maneira que nós devemos buscar para a gente se apresentar diante de Deus. Igreja, a pessoa não pode estar se apresentando de Deus na hora do aperto, na hora do sufoco, de qualquer maneira. Exemplo, a pessoa passa o dia inteiro falando o que quer, pensando o que quer, sendo movida por todo o sentimento carnal e pecaminoso. Aí depois, na hora de dormir, a pessoa vai fazer uma prece, vai fazer uma oração para Deus. Não adianta nada. Não adianta nada. A Bíblia diz que eu tenho que ver como que eu me apresento diante de Deus. Eu tenho que ser lavado. Vamos ler de novo o versículo 22, ó. Aproximemo-nos com sincero coração. A pessoa ela tem que se aproximar de Deus com sincero coração, é se aproximar da palavra com um coração sincero. É a pessoa humildemente, a pessoa ser sincera. A partir de hoje eu vou começar a estudar e viver as escrituras com sinceridade. Eu sou um pecador. Eu preciso ser lavado, eu preciso ser uma nova criatura. Aí eu vou começar a me aproximar dele com sincero coração. Hebreus 10, 22, ó. Em plena certeza de fé. Em plena certeza de fé. O Senhor Deus, ele vai me ouvir, ele vai me salvar, ele vai me purificar. Ó, tendo o coração purificado de má consciência. Olha isso. Tendo o coração purificado, tornado puro de toda má consciência. Quer dizer, aquela pessoa que ela se aproxima de Deus, como nós falamos aqui da Escritura, e a própria palavra de Deus vai purificando a pessoa de toda má consciência. A má consciência vai sendo destruída. E ali a pessoa ela recebe uma nova consciência em Cristo Jesus. Ó, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Lavado o corpo com água pura, essa água pura é o Espírito Santo. Esse corpo não é esse corpo nosso de carne e osso aqui. Lavado o corpo é tendo toda a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo lavado o nosso corpo com água pura. É onde o Espírito Santo ele vem como uma água pura, ele lava toda a nossa vida, começando por dentro de nós e tudo aquilo que a gente tem. É assim que nós devemos nos apresentar diante dele, sendo purificados, né, pelo Espírito Santo, como uma representação de uma água que é purificadora. Ainda, eu vou falar com vocês alguns tópicos, tá? Eu não sei quantos eu vou conseguir chegar com você até aqui hoje. Para quem está chegando agora, o tema da nossa live hoje é representações do Espírito Santo. E a primeira representação do Espírito Santo, ele é uma água. Ele é uma água purificadora. E o segundo tópico, ó, ele é uma água sustentadora. O Espírito Santo, ele é uma água que sustenta. Eu quero ler com você Salmo, capítulo 1. Salmo 1. Vai lá comigo. Salmo de número 1. Lá no versículo de número 3. Né? Salmo 1, lá no versículo de número 3. Vai lá, ó. Esse salmo é tão rico, gente, mas ele é tão rico. Meu Deus do céu. Aliás, vamos ler o versículo 1. Vamos ler o versículo 1 para a gente chegar no verso 3. Ó. Salmo 1, verso 1 diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Este é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha isso, gente. O Senhor Deus, ele fala aqui no Salmo 1, que feliz é a pessoa que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores. Não é o meu propósito explicar, examinar cada uma dessas palavras aqui, tá? Mas medita. Antes, no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3, ele, essa pessoa, é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. As águas sustentadoras, como uma árvore que ela está plantada junto do rio, junto das águas, e como a Bíblia diz aqui, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O Espírito Santo, ele é uma água, só que agora ele é uma água sustentadora, é ele quem sustenta. A pessoa, gente, quando ela está plantada junto à corrente das águas, que é a palavra de Deus, que medita nela dia e noite, o Espírito Santo se torna para aquela pessoa, através da palavra, uma água que sustenta. Aquela pessoa vai ser sustentada, a alma dela, o espírito dela, a vida dela vai passar a ser sustentada. Porque aquela pessoa, ela está plantada, as raízes daquela pessoa estão junto das águas, que é as águas que são o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo é uma água que sustenta a gente. Irmãos, a pessoa que ela não está plantada junto às águas, que ela não medita na palavra de noite, o Espírito Santo não pode sustentá-la. Não pode sustentá-la. O Espírito Santo é uma água que nos sustenta. Beber da palavra, meditação da palavra, ter prazer na palavra de noite, isso é um sustento. Isso é uma água para a nossa alma que nos dá sustento, né? Cuja nossa folhagem não murcha. Quer dizer, a nossa carne, o nosso coração, a nossa alma não vai ser corrompido pelo pecado. Antes a gente sempre vai dar frutos, a gente sempre vai ter pureza, a gente sempre vai estar produzindo fruto constantemente. Por quê? Porque a pessoa está junto da água que sustenta, né? Ainda o Espírito Santo como uma água sustentadora, ó. Isaías, lá no capítulo 27. Vamos lá comigo. Isaías, lá no capítulo 27. Eu vou ler com vocês o versículos 3. Isaías 27, versos 3. Vamos lá, ó. O versículo 3 até o versículo 6, tá? Isaías 27, versos 3 e 6, diz assim, ó. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. É o Senhor falando a respeito do povo dele. Que o Senhor vai nos regar, né, nos sustentando, né, nos regando. Verso 4. Não há indignação em mim. Desculpa, isso aqui não é para nós agora não. Versículo 6. Vamos ler o verso 6, ó. Isaías 27, 6, ó. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo, gente. Olha isso. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Jacó lançará raízes, isso serve também para nós, lançar as nossas raízes na Escritura. E ali nós vamos florescer, ali a pessoa ela floresce, ali ela produz fruto, ali a alma da pessoa recebe vida, porque a Bíblia diz, mais para frente eu vou pregar isso para você, que a Bíblia coloca a gente como árvores, nós somos como árvores. E como toda árvore, nós temos raízes, né? Entre tantas palavras que existem sobre isso na Bíblia, tem uma palavra no Novo Testamento que Deus ele fala assim, que o Senhor nos desarraigou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fala bem assim, nos desarraigou do império das trevas. Todo ser humano é uma árvore espiritual e nós temos raízes. O Senhor Deus, ele nos tirou, ele nos desarraigou, ele tirou a gente com raízes e tudo do império das trevas e transportou a gente para o reino do Filho do seu amor. E a partir desse momento nós somos plantados. O próprio Senhor Jesus falou isso, tem uma palavra que Jesus Cristo estava pregando e um monte de gente começou a ir embora. Aí os discípulos chegaram assim e falaram, mestre, as pessoas ouvindo a tua palavra estão indo embora. Aí Jesus falou assim, ó, deixai-os, toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. A gente tem que entender isso, nós somos árvores, gente. Nós somos plantas e árvores diante de Deus. E nós somos plantados, vamos lendo o verso 6, ó. Dias virão em que Jacó lançará raízes,
florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto, aliás, o mundo, gente, olha isso. E hoje, essa palavra aqui hoje é para nós. Você tem que se plantar no reino do Filho do amor do Senhor, que é a palavra da graça de Deus. Aonde nós somos plantados, essa água passa a nos sustentar, passa a nos dar vida, e a gente começa a florescer. A gente começa a produzir frutos para Deus, frutos para nós, a gente começa a ter uma vida espiritual plena diante de Deus, né? Ainda sobre essa água sustentadora, aí mesmo, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículos 3 e 4. Isaías 44, verso 3 diz assim, ó. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Igreja, olha isso, gente. Olha que promessa maravilhosa, gente. Acabei de falar com você. Nós temos que buscar a Deus de acordo com aquilo que Ele nos promete. Essa promessa aqui, só esse versículo, os dois, versículo 3 e 4, isso aqui já é uma promessa que a pessoa deve colocar a alma dela nessa promessa aqui. Vamos ler de novo aqui, ó, Isaías 44, versículo 3, ó. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isso aqui Deus está falando sobre a nossa alma. Deus está falando, eu vou derramar água sobre o sedento. A gente tem que ter sede, gente. A gente tem que ter sede. A gente tem que colocar o rosto no chão, a oração, e clamar, Senhor, eu quero beber dessa água, eu quero ser sustentado por essa água, né? Como uma terra seca, ainda o versículo 3. Derramarei o meu espírito, que é o Espírito Santo, sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. O primeiro tópico aqui, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre as representações do Espírito Santo. E a primeira representação é o Espírito Santo como uma água. Ele é uma água purificadora, mas aqui ele é uma água sustentadora. Nós devemos buscar, igreja, buscar a Deus de acordo com o que está escrito aqui. Senhor, eu quero essa água, derrama ela sobre mim, eu tenho sede dela. Você tem que desejar esse derramar espiritual do Espírito Santo. Não é buscar de qualquer jeito, não é orar de qualquer forma. Eu tenho que saber, eu tenho que buscar com uma fé, com uma intenção. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando eu me aproximo de Deus em oração, eu tenho que saber o que eu vou buscar. Eu tenho que saber o que eu vou pedir. Eu tenho que saber o que eu quero que Ele faça em mim. E nesse caso aqui, eu preciso da água sustentadora. Eu tenho que me aproximar de Deus em oração, sabendo que Ele é galardoador, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Só que eu tenho que buscá-lo da maneira certa. E como que é a maneira certa? É conhecendo a promessa, é conhecendo a palavra. Ele prometeu aqui, eu derramarei água sobre esse sedento, sobre a terra seca eu derramarei o meu espírito. Isso aqui é uma promessa que a pessoa deve apresentá-la diante de Deus e buscar, até com que ela se cumpra, né? Ainda a respeito da água sustentadora, ó, Isaías capítulo 58. Vai lá no capítulo 58. Eu vou ler com você lá no versículo 11. Isaías 58, versículo 11. Olha que maravilha essa promessa aqui, ó. Isaías 58, 11 diz assim, ó. O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Gente, vou falar uma coisa para você aqui, ó. Cada versículo, cada palavra que eu tenho lido com você aqui, dá uma pregação completa. Uma pregação completa, de pelo menos 1 hora. Cada palavra que eu estou lendo com você, cada tópico aqui. O primeiro tópico nosso aqui é o Espírito Santo, ele é uma água. Aí a gente está vendo o subtópico. Subtópico é o seguinte, nós vimos o primeiro, ele é uma água purificadora, ele é uma água sustentadora. Mas cada tópico, cada subtópico desse daqui é uma pregação inteira.
É alvo de toda uma pregação. Se a gente for meditar em tudo que diz aqui, só no versículo 11, vamos ler de novo do início, ó. O Senhor te guiará continuamente. Continuamente. Isso aqui é uma promessa maravilhosa, de nunca viver perdido, né? De nunca viver, eu tive muito Deus hoje, amanhã eu tô vazio. Deus me deu uma direção ontem, hoje eu não sei o que eu faço. Não, a promessa é que Deus vai guiar continuamente, continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Igreja, olha isso. Olha que promessa maravilhosa. Fartará a tua alma mesmo em lugares áridos. Isso aqui é muito forte. Não importa a igreja que eu estou, não importa o pregador que eu tenho, se prega muito ou pouco, não importa. Até em lugares áridos, não importa se eu mudei para um lugar que não tem igreja, que não tem lugar para cultuar, para buscar Deus, não importa. A promessa é que Deus vai fartar minha alma até em lugares áridos. Até em lugares áridos ele também vai, e fortificará os teus ossos, igreja. Mais para frente eu vou falar sobre isso com você. A palavra de Deus, ela tem o poder para te dar saúde, para te dar saúde. O Espírito Santo, ele quer te dar saúde através da palavra. Isso aqui é uma promessa. Os ossos de quem ama a palavra são mais fortes. Isso aqui é promessa. É mais forte, só que você tem que crer nisso. Como que Deus vai operar algo em mim que eu não tenho conhecimento? Como que eu vou querer em algo, uma promessa que eu não a conheço? Isso aqui é uma promessa. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas, gente. Isso aqui é uma delas. Fartar a nossa alma em lugares áridos, fortalecer até os nossos ossos. Verso 11 ainda, ó. Serás como um jardim regado, olha isso, e como um manancial cujas águas jamais faltam, olha isso. Serás como um jardim, como está escrito aqui, como um jardim regado. Você tem que ser como um jardim regado. Regado por quem? Pelo próprio Deus. Que regando com o quê? O Senhor pega o regador dele e derrama a água, que é o Espírito Santo, que é a água que sustenta, sustentadora. Um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Olha isso. Cada um de nós devemos ter um manancial. O manancial é a fonte das águas dentro de nós. É toda a plenitude do Espírito Santo. Sermos plenos do Espírito Santo. Recebermos o manancial das águas dentro de nós, igreja. Isso aqui é a vontade de Deus. Você, eu, cada um tem que pegar... só esse versículo 11 aqui tem tanta promessa nele aqui que, meu Deus do céu. Só o versículo 11 já deveria ser uma base para a sua oração e para a sua busca. Senhor, eu quero ser guiado continuamente. Senhor, não importa se eu estou em lugares áridos, como está escrito aqui. Eu creio, o Senhor vai me guiar continuamente. Onde estiver, os meus ossos estão sendo fortalecidos. Por quê? Porque essa água purificadora do Espírito Santo vem através da palavra. E o poder da palavra, ela faz isso dentro de nós. Fortalece os nossos ossos, nos sustenta, vai nos guiando continuamente. E como está escrito aqui no final, e nós seremos como um manancial cujas águas jamais acabam. Jamais acabam. Você tem que entender que Deus vai fazer em você conforme a tua fé. E a fé, ela vem pela palavra. Se está escrito aqui que a gente vai ser como um manancial quando as águas jamais acabam, eu nunca mais vou aceitar ser vazio do Espírito Santo. Eu nunca mais vou aceitar estar fraco. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu vou ser como um manancial cujas águas jamais faltam. Não vai faltar água, não pode faltar a presença do Espírito Santo, não pode faltar a água que sustenta, porque está prometido aqui. Aí, a partir do momento que você tem essa fé, Deus vai operar em você conforme aquilo que você acredita, né? Conforme a tua fé. E a crença tem que vir de acordo com aquilo que está prometido a nós na palavra de Deus, tá? Então, o Espírito Santo é uma água sustentadora. Ele nos sustenta. Agora vamos para o terceiro subtópico aqui dessa água, né? O Espírito Santo, ele é uma água refrescante, né? Vamos lá comigo, Salmo capítulo 46. Vai lá. Salmo capítulo 46. Vamos lá comigo. Salmo capítulo 46, versículo 4. Vai lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, né? Olha o versículo 4, Salmo 46, verso 4, Há um rio cujas águas, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do
do Altíssimo, gente. Olha isso. Esse subtópico aqui, o Espírito Santo, ele é como uma água. Que água? Água refrescante, uma água que refresca. O Espírito Santo, ele é uma água que dá paz à nossa alma, né? Que nos faz ter prazer na vida. Gente, o que tem de crente que até tem o Espírito Santo, teve ou tem a presença de Deus, mas que vive angustiado, vamos dizer assim, que vive, como que eu posso dizer? Que vive no limite, que vive na reserva, que vive cansado da vida. Por quê? Porque não tem o refresco da água do Espírito Santo. São crentes cansados, melhor dizendo. Pessoas cansadas, tanta luta, tanto problema, tanto um monte de coisa. Por quê? Porque a pessoa ainda não teve a experiência com o Espírito Santo como uma água refrescante, para que a pessoa possa ter alívio constante. Ninguém aguenta ficar debaixo de sofrimento, luta o tempo inteiro, não. Vamos ler de novo aqui, ó. Salmo 46, verso 4, ó. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Olha isso, gente. Cujas correntes alegram a cidade de Deus. A refrescância da água do Espírito Santo nos traz alegria, nos traz paz. Em todos nós aqui já tivemos dias na nossa vida que a gente estava com tanta sede, a gente estava longe de alguma fonte de água, aí a gente chegou em casa ou na rua, você comprou uma garrafa d'água, você bebeu. Como que aquela água ali que você bebeu refrescou o seu corpo, a sua alma, como você se sentiu bem? Assim é o Espírito Santo. Assim é ele como um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, gente. Olha isso. O Espírito Santo, ele é uma água refrescante, gente. Busca isso. Não fique sedento. Não viva angustiado da vida. Não vive carregando, né, um monte de coisas sobre você, igual Marta, né? Marta agitada com um monte de coisa, e Maria assentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Ali Maria estava se refrescando com a água que vinha do Senhor Jesus Cristo, né? Então nesse terceiro subtópico é isso. O Espírito Santo, ele é uma água refrescante. Ainda lá Isaías capítulo 41. Vai lá comigo. Isaías capítulo 41, versículos 17 e 18. Isaías 41, versículos 17 e 18 diz assim, ó, preste atenção. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há. E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. O Deus de Israel, não os desampararei. Olha o verso 18. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes e de águas e a terra seca em mananciais. Olha isso, gente. Olha a promessa do encher do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo como uma água refrescante. Deus, ele fala que o sedento busca água e não encontra, né? A sua língua se seca, mas o Senhor fala, eu não o desampararei. Igreja, sabe quando que o Espírito Santo nos enche como uma água refrescante? Quando a gente busca ele como uma pessoa sedenta. Como a gente busca, quando a gente coloca toda a nossa força como uma pessoa sedenta. Senhor, chega de ser vazio, chega de ser seco, chega de viver pelos meus sentimentos. Eu quero ser cheio dessa água refrescante. O Senhor, ele fala, vamos ler de novo, versículo 18, ó. Abrirei rios nos altos desnudos. Quer dizer, onde não há vida, ele vai abrir rio. E fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Essa terra seca aqui somos nós. Esses açudes aqui somos nós. Esses lugares áridos aqui somos nós. É a nossa alma que o Senhor chama de terra. Onde a palavra, como uma semente, tem que cair dentro de nós como uma boa terra. Uma terra, não uma terra rachada, castigada pelo sol, mas uma terra que ela é regada pelo Espírito Santo como uma água que refresca, gente. Que refresca.
Essa obra do Espírito Santo é maravilhosa como todas as outras. E ela tem que ser buscada. Você tem que buscar a Deus na sua intimidade. Senhor, eu quero essa água refrescante em minha alma. Você tem que aprender a ter esse prazer, essa intimidade com o Espírito Santo, né? Ainda, o Espírito Santo como uma água, ele é uma água abundante, né? Evangelho de João, capítulo 7. Vai lá comigo. Evangelho de João, lá no capítulo de número 7. Eu vou ler com você versículo 37 e 38. João 7, 37. 37 e 38, né? Nós lemos essa palavra aqui agora há pouco, né? Falando que o Espírito Santo... A primeira palavra que nós lemos, né? Se eu não me engano, né? Isso. Que o Espírito Santo é como uma água. Agora aqui nós vamos ver ele como uma água, só que uma água abundante. Não é mirrada não, né? João 7,37 diz assim, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Igreja, olha isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que é ir até Jesus? Ir até Jesus é ir até a palavra. Ir até ela e beber da palavra. Beber dela. Ir até Cristo é ir até a palavra. É passar a meditar na palavra constantemente. Beber da palavra. Aceitar a palavra como sendo e é palavra de Deus. Beber dela, deixar com que ela entre em você, transformando você. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa representação aqui é do Espírito Santo como uma água abundante. É rios de água viva, rios. Uma água abundante. O fluir do Espírito Santo dentro de nós, igreja, Deus quer que seja abundante, abundante. Ou seja, sem detença, sem parar ou sem pouca água, é tudo com abundância, né? Ainda, o Espírito Santo, o último subtópico da água, o Espírito Santo ele é uma água gratuita, né? Vamos lá, ó. Isaías capítulo 51, vai lá comigo. Isaías capítulo 51, desculpa, Isaías capítulo 55, tá? Isaías capítulo 55, lá no verso 1, verso de número 1. Isaías capítulo 55, olha que maravilha isso. Versículo 1 diz assim, ó. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Todos os que têm sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aqui está falando sobre as águas, que é o Espírito Santo, que são águas gratuitas. O Senhor falou, vinde a todo aquele que tem sede, vinde à fonte das águas. Por que o Senhor fala que é gratuito? Ele fala assim, vinde e comprai sem dinheiro. Não é com dinheiro que nós pagamos ou damos ofertas na igreja, devolvemos dízimo, que essa água vai ser dada para nós. Não, a água do Espírito Santo é uma água gratuita. Ele falou, vinde e comprai, ó, ainda na metade do versículo 1. Vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e azeite. Olha isso, vinde e comprai sem dinheiro. Como que é comprar sem dinheiro? É com amor, é com o coração, é com a dedicação, não é com dinheiro. Comprai sem dinheiro vinho e azeite também, que são representações do Espírito Santo. Mas a água do Espírito Santo, gente, ela é gratuita. Ela é gratuita. A pessoa pode abrir o coração para Deus agora, onde ela estiver, e beber dessa água. Ela só tem que crer. Ela só tem que abrir o coração, ela só tem que buscar como um sedento. Um sedento, igreja, ele coloca a água como um alvo da vida dele. Uma pessoa que ela está sedenta, que ela está num deserto ou num lugar afastado de tudo, a água para ela é a prioridade da vida dela. É assim que o Espírito Santo enche uma pessoa, quando ele se torna a prioridade daquela pessoa. Ele é uma água gratuita, né? Evangelho de João, lá no capítulo 4. Evangelho de João, lá no capítulo 4, versículo 14. Vamos ver lá. João 4, verso 14, diz assim, ó.
João 4, versículo 14. Olha que maravilha isso daqui, ó. Vamos ler o versículo 13, né? A mulher de Samaria, né? João 4, verso 13 diz assim, ó. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Igreja, essa palavra aqui, o Senhor Jesus, ele chegou até uma mulher. Aquela mulher, ela estava num tanque, e o Senhor Jesus pediu de beber para aquela mulher daquela água. E aquela mulher disse para Jesus: como você, sendo judeu, pede para mim uma água, sendo eu uma mulher samaritana? E ali tem uma questão que eu não vou abordar com você. Aí eles começaram a falar a respeito daquele tanque que estava lá, daquele poço que estava lá de água há tanto tempo. E o Senhor Jesus falou para aquela mulher, né? Olha, desculpa, vamos ler o versículo 10? Vamos ler o versículo 10, ó. João 4, verso 10 diz assim, ó. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, que Jesus pediu água para ela daquele poço que ela estava tirando água, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha isso. O Senhor Jesus, eu não vou ler todo o contexto, Jesus pediu água para aquela mulher, a mulher estava num poço tirando água, ele pediu. Aquela mulher entrou nessa questão: quem é você, sendo judeu, pede água para mim, sendo uma mulher samaritana? Jesus falou assim para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, você me pediria, e eu te daria água viva. Verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Assim é toda a água que a gente bebe, gente. A água que a gente bebe hoje para o nosso corpo. A gente bebe uma água agora, daqui a pouco a gente volta a ter sede. Agora, o versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha isso, gente. Jesus foi bem claro: aquele que beber da água que eu lhe der. Esse subtópico aqui é que a água do Espírito Santo é uma água gratuita, que o Senhor Jesus dá para quem pede, que o Senhor Jesus dá para quem busca. É uma água gratuita. Jesus falou: quem beber dessa água jamais terá sede, jamais vai ter sede. Por quê? Porque aquela água vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna dentro da pessoa. Assim é quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele se torna uma fonte de água para jorrar para sempre, uma água gratuita dentro da pessoa, uma água poderosa dentro da alma de cada um. Gente, hoje eu vou parar por aqui com o primeiro tópico, tá? O primeiro tópico são representações do Espírito Santo. E esse primeiro tópico aqui foi o Espírito Santo como uma água, né? Ele é uma água purificadora, ele é uma água sustentadora, ele é uma água refrescante, ele é uma água abundante e ele é uma água gratuita que nós vimos aqui hoje. Eu vou parar por hoje aqui com você. Ainda tem outras representações do Espírito Santo que a gente vai ver se Deus quiser. O Espírito Santo é um fogo, e tem as representações e tem os subtópicos. O Espírito Santo é um vento. O Espírito Santo é um óleo. O Espírito Santo é uma chuva e orvalho, né? O Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo é uma voz que fala, que adverte. São várias representações do Espírito Santo que a gente vai ver também no próximo estudo, que vai ser nessa segunda-feira. Vamos ficar hoje apenas com essa representação de hoje aqui do Espírito Santo como uma água. Então, gente, coloca isso em prática. Passa a buscar o Espírito Santo como uma água a partir de hoje. Uma água abundante, refrescante, sustentadora, uma água gratuita. Uma água maravilhosa que Deus quer derramar dentro da sua alma. Busque. Abra o teu coração para Deus e apresenta para Deus as promessas que você ouviu aqui. Coloca elas no seu coração. Senhor, eu vou receber essa água dentro de mim. Passa a buscar isso. É buscar a Deus com fé. Buscar a Deus com fé, a fé vem pela palavra. A buscar a Deus com fé é buscar Ele com a promessa no seu coração.
Tá, gente? Então hoje é a primeira representação do Espírito Santo, que é uma água a jorrar dentro de nós, tá? Que opera todas essas maravilhas que nós vimos aqui em nome de Jesus Cristo. Na segunda-feira, nós falaremos que o Espírito Santo é um fogo. Ele é representado pelo fogo. Um fogo que purifica, que ilumina e que esquadrinha. E depois a gente vai ver o Espírito Santo como um vento. Que maravilhoso também. E a gente vai continuando a cada live que a gente vai fazer aqui, tá? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com Deus nessa noite. Pai maravilhoso e Pai amado. Senhor, derrama dessas águas dentro de cada um de nós, meu Pai. Transformando cada terra seca, meu Pai, numa água, uma terra cheia de vida, cheia de refrescância, de prazer, meu Pai. Meu Deus, aviva, Senhor, a tua igreja, para que não estejamos na igreja cansados, para que não estejamos na igreja secos, infrutíferos, Pai, mas para que nós tenhamos vida, Pai. A vida vem através da água, meu Pai. Sem água não há vida, meu Deus. E essa água maravilhosa é o Espírito Santo dentro de nós. Sem água não há vida, sem água há morte na alma, no espírito e na igreja. Pai, enche a tua igreja de água, que é a tua presença maravilhosa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém, gente, tá? Creia, busque, apresente Deus e creia que você vai ver o mover do Espírito Santo dentro de você a cada dia, tá? Gente, Deus abençoe a dona Naildes, tá? Fique na paz, um ambulante pra senhora, dona Cristina, dona Glória, também Deus abençoe Jeane, dona Maria do Socorro, tá? Um abraço pra senhora, tá? Pra todos vocês aí, tá bom? E em o nome de Jesus, tá? Um grande abraço pra vocês, fique com essa palavra, tá? Busca o Espírito Santo como você aprendeu aqui hoje com a palavra de Deus, tá? Essa água maravilhosa jorrada dentro de nós. Gente, Deus abençoe, bom descanso a vocês nesse sábado, tá? E um bom domingo amanhã a todos nós ali na casa de Deus, tá? Fiquem na paz, uma boa noite, em nome de Jesus.